nós vamos apresentar o Pedro Bastos. Nós vamos, e aqui está a família, aqui estão amigos. Já ouvi um testemunho do pai da Marcela aqui agora, que ele foi falar da Marcela, já começou a chorar. Então tudo isso é fruto daquilo que Deus sonha. Deus é um Deus que tramita na lealdade, na fidelidade. Deus é um Deus que tramita na honra, no respeito, no temor, no amor, na rendição. O que Deus quer para a minha vida e para a sua vida? Somente uma coisa, que nós confiemos nele. Deus não quer que você seja religioso. Deus quer que você exale o perfume dele, o perfume de Cristo, aonde você vai. Deus quer que você seja um porta-voz, não da sua doutrina, não da sua religião, porque religião todo mundo tem. Deus quer que você seja um porta-voz do reino. Na quarta-feira eu preguei uma mensagem difícil, uma mensagem que eu tive que ter coragem para falar de um novo mandamento. E Jesus falou: a lei e os profetas duraram até João Batista, e de agora para frente se faz força para entrar no reino. Eu quero que a nossa igreja não seja uma igreja da religião A, B ou C. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que faça força para entrar no reino. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é uma pessoa. E o seu nome é Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo. Você, sem o Espírito Santo, você não é nada. Você com o Espírito Santo, você é tudo. João disse: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E agora, para falar em filho, eu queria chamar a Marcela aqui. Ô Pedro, dá para tu parar aí, por favor, Pedro? Ô seu esfomeado. Dá para largar o osso aí, Pedro? Vamos falar de filho. Vamos ouvir o que essa filha de Deus, essa filha da casa, tem a nos falar do que foi essa gestação, esse nascimento, do que foi essa experiência que é a rocha, o Petrus, que é essa criança que chegou para trazer vida, para trazer o amor de Deus para essa família, para os amigos e para essa igreja. Amém? Olha o meu pai, pastor. Eu estou tremendo. Ele está aqui, pastor. Ele está aqui. E ele está aqui porque hoje é manhã de exaltá-lo, de glorificar o nome dele. E essa tem sido a minha oração desde que eu me casei, que através do meu casamento, através da minha família, o nome dele seja exaltado, que a minha família seja para a honra e glória do Senhor Jesus. E é por isso que eu estou aqui, só por isso. Eu não estou aqui para falar sobre a Marcela, eu estou aqui para falar sobre ele. E é um breve testemunho, eu espero ser breve. Eu queria que... Chama a Paloma, por favor, e as crianças, que a Paloma faz parte disso. Vou tentar ser objetiva. Bom, eu sempre tive, acho que a maioria das pessoas aqui sabem, porque eu não costumo esconder isso
de ninguém, aliás, eu falo isso ainda até hoje, que eu sempre tive desejo de ter filhos. 2, 3. Sim. 2, 3, 4. E quando Davi nasceu, eu já tinha uma idade... Para quem queria ter 4 filhos, eu já tinha uma idade avançada, né? 33 anos. Falei, meu Deus, como é que vai ser para já ter o segundo, para ir lá na frente, se Deus quiser ter o terceiro. E eu sou uma pessoa que sou muito racional, né? Então, eu gosto de ter planejamento, eu gosto de controlar as coisas da minha vida. E podem sentar, crianças. E eu falei para o Eber vir para a igreja, que eu falei, Eber, a apresentação do Pedro, você não pode faltar, hein? O Pedro está aí, Uritza. O Eber está aí, olha que benção. E aí, enfim, os meus planos, né, eram que, mais ou menos, quando Davi tivesse 2 anos, que eu tivesse o segundo filho. Meus planos. E aí, eu mudei de emprego. Falei, poxa, não vai ser dessa vez, né? Porque eu acabei de mudar de empresa, não dá para ter um filho logo quando muda de emprego. Vou prorrogar mais um pouquinho. Aliás, eu mudei de emprego, não, eu fui promovida na época. E aí, esperei mais um pouco, falei, daqui a 1 ano eu vou engravidar. Aí, 1 ano depois, falei, bom, agora eu começo a tentar o segundo filho. Aí, eu troquei de emprego. Falei, poxa, não vai ser dessa vez de novo. E aí, eu estava na Iguá, que é a empresa ao qual eu trabalho hoje, 4 meses de empresa. E foi quando eu descobri a gestação do Pedro. Mas eu vou voltar um pouquinho, que é quando eu falei que a Paloma tem a ver com essa história, né? No ano passado, eu estava ali no cantinho louvando, junto com as meninas do Beck. E aí, do nada, a Paloma vem, bota a mão na minha barriga e começa a falar no meu ouvido que Deus mostrava para ela uma semente no meu ventre. Eu tinha 1 mês de empresa nova. 1 mês e meio de Iguá, né? Aí ela, Deus me mostra uma semente no seu ventre. E Deus manda te dizer que a provisão que estava sobre o Davi virá sobre essa semente. Eu, amém. Falei, caramba, amém. Em outubro, o Bruno foi consagrado pastor aqui nessa igreja. E 20 dias depois, eu descobri a gestação do Pedro. A Paloma falou comigo agosto, mais ou menos, outubro, Bruno foi consagrado, em novembro veio a gestação. E nesse altar aqui, algumas vezes eu me ajoelhei falando, Senhor, me dá condições de ter um segundo filho. Eu quero tanto ter um segundo filho. Aliás, eu grávida, gente. Até falei isso para minha mãe, louca que eu sou. Eu grávida, já no final da gestação, eu orei aqui falando, Senhor, me dê condições de ter o terceiro filho. Não sei porque eu fiz isso. Enfim, aí, porque vocês vão entender que Deus responde oração, gente. Ou seja, a menina que você viu no meu colo aqui, pode ser que ela esteja por vir. E aí eu descobri a gestação do Pedro em novembro e foi uma surpresa, né, gente? Eu tinha 4 meses de emprego, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso no meu trabalho? Ele vai pensar que eu planejei isso, eu vou ser mal interpretada. Fiquei super preocupada. E preocupada com a parte financeira, que é natural, em pouco tempo de emprego, eu falei, como é que vai ser isso? E em todo o tempo, Deus dando uma palavra de provisão. O nosso pastor foi, acho que a 3ª pessoa a saber que eu estava grávida. Ele estava em viagem. Aí eu e Bruno, lá em casa, nós fizemos uma chamada de vídeo. E aí o pastor atendeu. E aí a gente fez o anúncio para ele, né? E aí uma das coisas que ele falou, que eu me apropriei, aliás, muitas coisas que o nosso pastor fala para mim e para o Bruno, né? Eu tomo posse, eu me aproprio. E a minha vida tem sido transformada por causa disso. A unção que a gente respeita, ela cresce em nós. E desde que eu cheguei aqui na MID, eu tenho visto a transformação dentro da minha casa, pelo respeito que eu tenho
do que o Senhor carrega, do que esse altar libera e da visão dessa igreja. E ele falou assim: Marcela, Bruno, Deus, quando manda um filho, ele envia uma multidão de recursos. Falei, amém, pastor. Tomo posse dessa palavra. E a gestação correu, né? Seguiu tranquila. Só que lá para 22 semanas de gestação, para quem não sabe, os homens, né, são 40 semanas de gestação, aproximadamente 10 meses, são 9 meses completos, ou seja, na metade da gestação, eu descobri um excesso de líquido amniótico, né? Até então, todos os exames estavam ok, estava sendo uma gestação muito tranquila e os exames estavam normais. E aí veio essa notícia do excesso de líquido. E aí começamos a investigar o que pode ser, né? As causas normais de um excesso de líquido amniótico geralmente é diabetes gestacional, o bebê com anemia ou causas desconhecidas. Eu não estava com diabetes gestacional, o bebê estava super saudável. Então, eu caí nas estatísticas de causas desconhecidas, mas eu não estava em paz com aquilo. E foi uma gestação muito diferente do Davi em relação a essa questão da paz. Eu não estava em paz, assim. Foi um filho desejado demais. Antes do Davi nascer, eu já desejava o segundo, então ele foi muito desejado. Mas eu não sei o que era. A cada ida que a gente ia para fazer uma outra, era uma expectativa. Eu queria muito fazer um parto normal e, por conta do excesso de líquido amniótico, a obstetra indicava cesárea. Eu não queria cesárea, porque a primeira cesárea foi uma experiência horrível. Eu estava nervosa com aquilo. Então, eu caminhei até o final da gestação, orando para que o líquido reduzisse, para que eu conseguisse fazer um parto normal. E aí, no finalzinho, lá para 37 semanas de gestação, 36 semanas de gestação, eu fiz a minha última ultra, e a ultra, ela deu normal, o líquido deu normal. Eu falei, glória a Deus, vou conseguir fazer meu parto normal. Era culto de quarta-feira, de manhã, eu fui na consulta com a obstetra. E aí eu levei os exames para ela, ela falou, Marcela, pela sua idade, é indicado a cesárea, você teve um histórico de excesso de líquido, a gente não sabe qual é o motivo, então o risco é muito grande, eu não vou fazer um parto normal em você. Vamos fazer uma cesárea e eu vou marcar para o dia 18, era quando ele completava 38 semanas, porque eu vou viajar para os Estados Unidos, então não dá para a gente esperar chegar até o final. Irmãos, eu saí daquele consultório desnorteada. Eu chorava assim compulsivamente. Chorava de medo da cesárea, chorava inconformada com a data, porque eu falei, doutora, eu quero que o Pedro nasça no dia que ele quer nascer. Eu quero que ele escolha o dia que ele quer chegar. Eu não quero que a gente tire ele da minha barriga. E eu estava muito inconformada com aquilo. E eu não sei, alguns aqui devem lembrar, à noite, aquele culto foi um culto muito diferente, né? Foi um culto que eu lembro que eu estava aqui na frente, eu estava exatamente com 37 semanas, eu estava aqui na frente, eu vim para um altar, eu chorava, eu recebi tantas palavras naquele dia, Deus falou tanto comigo, o pastor orou por mim, Priscila veio falar comigo, me deu uma palavra que eu sei que veio direto do coração de Deus, e todas as palavras que eu recebi era para que eu tivesse calma, que as coisas sairiam conforme Ele planejou. E eu nervosa, sabe? Eu não estava em paz, enfim. Fui para minha casa, na madrugada de domingo para segunda, que foi no dia 10 de julho, eu comecei a ter contrações em casa. E eu falei, meu Deus, ele vai vir quando ele quer. Não vai ser no dia 18. E aí eu comecei aquele processo de contração, de dor, de cólica. Ligo para minha mãe, era 4 e pouca da manhã. Ligo para minha mãe, Bruno nervoso, vamos para o hospital. E cadê a bolsa da maternidade que não estava totalmente pronta? Uma correria lá em casa. Eu liguei para minha médica falou, Marcela, vai para o hospital
e daqui a pouco eu chego lá. Isso eram 6 e pouca da manhã. Fomos correndo para o hospital e eu fiquei tendo contrações durante 8 horas. Ou seja, Deus permitiu, inclusive, que eu experimentasse o parto normal, né, de alguma forma. Eu sei que nem se compara as mães que tiveram parto normal. O Val já teve, minha mãe, eu sei como é que deve ser 10 vezes pior. Mas ele me deu um aperitivo. Você quer sentir dor? Você não sinta dor. E aí eu fiquei lá 8 horas tendo contrações. E quando eu cheguei na emergência, o médico que me recebeu, o plantonista, ele falou assim para mim: você vai ter parto normal? Eu falei: eu gostaria, porque eu cogitei a hipótese, tamanha era a minha vontade de ter parto normal, porque eu cogitei a hipótese de ter parto pelo plantão lá, com o médico de plantão. Eu falei: não vou nem avisar minha médica, se ele falar que eu posso ter parto normal, eu dou entrada aqui mesmo e tenho parto normal. Eu falei: eu gostaria. Ele: tá, vamos monitorar o batimento do bebê. Aí ele colocou lá um aparelho na minha barriga e começou a monitorar. Ele falou: olha, o batimento dele não tá bom. E se prosseguir com esse batimento, não dá para ter parto normal. Eu vou ligar para sua médica. Aí eu já fiquei nervosa. Eu já estava nervosa desde sempre, né? Aí eu fiquei mais nervosa. E o Bruno: o que está acontecendo? Eu falei: não sei o que está acontecendo. O batimento dele está baixo, muito baixinho. E aí ele ligou para minha médica. A médica falou: não, ela é cesárea, né? Eu já estou indo. Ela nunca chegava. Chegou lá meio-dia e pouca. Estava lá desde 6 horas da manhã. Chegou toda a equipe meio-dia e pouca, né? Meu pai chegou a ver eu tendo algumas dores, segurou minha mão, fez massagem nas minhas costas. Enfim, subi para o centro cirúrgico, a médica chegou, a equipe chegou, subi para o centro cirúrgico. E, gente, eu estava tão nervosa, tão nervosa. O Bruno fez alguns vídeos. Meu queixo batia, eu estava sentada, eu estava deitada no centro cirúrgico, né, já pronta para o procedimento. E o Bruno começou a louvar, ele cantou até o louvor do meu batismo, um louvor evangélico, inclusive. E eu eu não conseguia me concentrar, meu queixo batia muito, eu estava muito nervosa. Eu não estava bem, sabe? E aí o Pedro nasceu, né? Tiraram Pedro, botaram Pedro assim na minha frente, eu olhei para ele. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, eu falei: mais um filho que não tem nada do Bruno. Branquinho, eu olhei assim, eu falei: meu Deus. Eu falei: nossa, meu Deus. Aí tiraram o Pedro, botaram o Pedro assim do lado, né? Começaram a limpar o Pedro e eu lembro que eu não tirava os olhos do Pedro. E eu olhava para ele, eu perguntava assim: doutor, ele está bem? Ele é perfeito, está tudo bem? Ele falou: sim, ele tá bem, ele é perfeito. E aí o Bruno fica olhando para ele. Eu estava muito nervosa, gente. Aí o anestesista virou para o Bruno e falou assim: eu vou apagar ela. Ela está muito nervosa. E aí ele virou para mim. Eu não vi ele falando isso com o Bruno. Ele virou para mim e falou assim: eu vou dar um calmantezinho para você ficar um pouco calma. Falei: tá bom. Apaguei. Não me lembro de nada. Eu só lembro que quando eu acordei... Essa cena é um marco assim para mim, né? Quando eu acordei, estava a minha obstetra, o pediatra e o Bruno, assim, os 3 em pé me olhando. Aí eu olhei assim, aí o Bruno falou: amor, tá tudo bem, fica calma, mas o pediatra ele quer falar algo com você. Aí ele: então, mãe, o Pedro, ele nasceu com traços de síndrome de Down. Gente, se eu tiver que descrever o que aconteceu naquele momento comigo, é como se tudo ao meu redor congelasse. Tudo parou assim. Eu fiquei olhando para ele, eu falei: nossa, acho que eu não acordei. A sensação era de que eu tinha tomado uma outra anestesia. Aí eu fiquei olhando para ele, eu olhei para o Bruno. Aí o Bruno: tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus seja louvado. Eu falei, olhei para o pediatra, eu falei: doutor, a culpa é minha? Eu pensando, ele nasceu com síndrome de Down porque eu fiz alguma coisa, né? Aí ele falou assim: não, a culpa não é sua. O Pedro é uma criança
como outra qualquer. Ele tem só uma característica diferente. E aí passa um filme na minha cabeça, e a primeira coisa, em momento nenhum, gente, em momento nenhum, eu me revoltei ou eu tive um sentimento de rejeição de um filho com síndrome de Down. Em momento nenhum. A única coisa que eu senti é: como eu vou fazer? Como vai ser daqui para frente? O que ele vai precisar? Eu vou ter dinheiro? A primeira coisa, gente, que vem na cabeça. E aí eu olhei para o médico e falei: doutor, ele vai conseguir fazer tudo? O que eu vou ter que fazer? O que é isso? Ele falou: vai depender muito de você e do seu marido, dos estímulos que vocês forem dar para ele, das terapias, enfim. Mas ele pode fazer tudo o que qualquer outra criança faz. Ele pode ter uma vida normal. Talvez ele demore um pouco mais para algumas coisas ou outras, mas ele pode fazer tudo. Eu olhei para o Bruno e falei assim: Deus nos escolheu? Aí o Bruno: sim, Deus nos escolheu. Eu falei: amém. Amém. O Pedro veio para o meu colo. Eu saí do centro cirúrgico com o Pedro no meu colo. Eu fui para a RPA, que é um lugar que a mãe fica com o bebê aguardando. Eu estava de olho fechado com o Pedro no meu colo e eu falando com o Senhor o tempo todo: Senhor, como vai ser? Eu só fazia essa pergunta: como vai ser? Como vai ser? E aí eu escutei assim do posto de enfermagem: você viu nascer um bebê com síndrome de Down. Aí a outra falou assim: a mãe sabia? Aí a outra respondeu: não sabia. A conversa, né? E ela: qual foi a reação dela? Aí elas pararam de falar. Eu acho que devem ter feito uma sinal para outra de que eu estava ali, né? E aí a conversa parou. Aí me deu um aperto no meu coração, porque aí eu lembrei do preconceito. Porque até então essa parte não tinha vindo na minha mente, né? Falei: meu Deus, as pessoas vão ter preconceito com Pedro, as pessoas vão falar, vão comentar, vão apontar. E eu fiquei com tanto medo, gente, tanto medo. Eu saí daquele centro cirúrgico com muito medo, muito medo. E aí eu fui para o quarto. Aquele corredor foi longo, até chegar ao quarto estava minha mãe, meu pai, o Davi. Falei: eu preciso entrar, o meu Davi vai estar lá, né? Eu preciso entrar feliz. E a gente tem o vídeo desse momento. Eu entrei, eu já estava mais tranquila. Eu fui orando até o quarto. E aí Deus me deu a paz que excede todo entendimento. E aí eu entrei no quarto, estava o Davi, minha mãe, uma felicidade só. O Pedro chegou. E aí as primeiras pessoas que eu contei foi meu pai e minha mãe. Eu falei: mãe, pai, vem cá. Aí eles chegaram perto, eu falei: então, mãe, o Pedro, ele nasceu com características de síndrome de Down. Só que, gente, até então, o médico falou que o exame que confirma a síndrome de Down é o cariótipo, que é um exame que a criança faz que leva 30 dias para ficar pronto. E aí eu tinha, no fundo do meu coração, uma esperança de que ele pudesse só ter o olhinho puxado e ter só umas características um pouco diferentes, e que talvez o cariótipo viria com o resultado de que ele não tinha nada, né? E eu contei isso para meu pai e para minha mãe. Eu falei: ele ainda vai fazer o exame, enfim, mas a princípio ele tem as características. Depois o nosso pastor foi lá na perinatal no segundo dia, que foi a terceira pessoa que nós contamos. E a gente não quis falar, anunciar, porque eu queria lidar com essa situação da forma mais natural possível, sabe? Eu não queria: olha, gente, meu filho nasceu e ele tem síndrome de Down. Eu queria que as pessoas vissem e, naturalmente, isso fosse algo natural. Como foi ontem no parquinho, né? A gente estava com o Pedro no parquinho, aí chegou uma mãe e olhou para ele: nossa, ele tem um olhinho puxadinho. Eu falei: ele tem um olhinho puxadinho. Enfim, e que o anúncio de que ele é uma criança especial e ele tem Down fosse algo natural. Então, eu não quis anunciar nem nada.
Enfim, mas ali começou uma jornada na minha vida de busca por informação, porque é uma informação, assim, até então eu não conhecia, não sabia nada sobre isso, né? E aí o pastor nos visitou lá no segundo dia, foi a terceira pessoa que nós contamos. Aliás, terceira pessoa a saber da gravidez, terceira pessoa a saber da síndrome de Down. Mistério. E aí ele foi, nós falamos com ele, e vocês conhecem o nosso pastor. Ele foi instrumento de Deus naquele dia para a minha vida e para a vida do meu marido. E ele nos deu uma palavra, não sei nem se o senhor lembra, Mateus 6, 25, que eu vou ler para você. Eu chorava muito contando para ele, né? E em momento nenhum, gente, eu chorava porque o Pedro tinha síndrome de Down. Eu chorava com medo do que eu enfrentaria daqui para frente, né? Medo do recurso, da falta, do tempo, da disponibilidade, do preconceito, de tudo que eu viveria. E eu compartilhando isso com ele, ele fala: Marcela, Bruno, Deus tem uma palavra para vocês. Mateus 6, 25, que diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, coisa linda é a palavra de Deus, né? E eu fiquei meditando nessa palavra. Eu até mandei mensagem para ele durante a semana, dias depois disso, que eu falei: pastor, essa passagem de Mateus 6 está reverberando no meu coração. E foi a palavra ao qual eu me apeguei, assim como eu me apropriei lá da multidão de recursos, que foi a palavra que ele liberou quando eu anunciei a gestação. Eu me apropriei dessa palavra aqui. Isso tudo, gente, em 2 dias. E aí vem a parte mais difícil dessa jornada. Eu falei isso para a Jana na casa dela. Eu falei: Jana, mais difícil do que receber o diagnóstico do Pedro foi internar ele na UTI. E no segundo dia à noite, o bebê com síndrome de Down, ele tem hipotonia, que é toda a musculatura do corpo, incluindo língua, incluindo duto lacrimal. Tem coisas que a gente veio descobrir, né? Eu falei: meu Deus, ele é hipotônico em tudo. Então, ele não tinha força para sugar. O Pedro, com 2 dias comigo, ele só tinha mamado 2 vezes. E aí, as enfermeiras entrando, tentando dar copinho, tentando dar chuquinha, tentando dar seringa. Ele tem dificuldade... Ele tinha, né? Ele tinha. Dificuldade para deglutir. Então, ele não mamava de jeito nenhum. E a glicose dele baixando. E para mim, até então, estava tudo bem. E aí, numa noite, no segundo dia de nascimento dele, na noite, a técnica entrou, mediu a glicose dele estava 35. E aí ela falou: mãe, o Pedro vai precisar internar. Eu falei: tá bom. Para mim, internar, vão dar alguma coisa para ele, a glicose vai melhorar, ele volta para mim. Tudo bem. E aí, o pastor Adriano e o pastor Rodrigo estavam até no quarto com a gente. A pastora Adriane super nervosa, porque a enfermeira não subia de jeito nenhum, e o Pedro apagado, mole. E aí,
enfim, a equipe chegou, colocaram ele no carrinho e, mãe, você vai precisar acompanhar, pai, você vai precisar acompanhar. E aí eu tô achando, gente, que eu ia, sei lá, para um quarto. A gente embica e eu leio lá, UTI neonatal. Aí meu olho abriu, falei, UTI? Aí entramos. Gente, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas é terrível. É terrível você entrar naquela unidade de terapia intensiva e você vê um monte de incubadora, um monte. Um monte de bebê. Bebês de 400 gramas, todos os tipos de bebê. E eu entrei, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro porque ela foi falando comigo, me dando várias orientações, eu não me lembro de nada. Eu só lembro daquela cena de um monte de bebê. Me deu um pânico, um desespero. E eu comecei a chorar assim, copiosamente. Aí elas pegam o Pedro, abrem a incubadora, botam o Pedro dentro da incubadora, fecham a incubadora. E eu apavorada com aquela cena, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu olhava para o Bruno e falei, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Aí ligaram uma luz azul, que ele precisou de fototerapia. Mãe, ó, calma, ele vai entrar na sonda, porque ele precisa se alimentar agora. E o importante agora é estabilizar o quadro clínico dele. E ali, irmãos, começou uma jornada dentro da jornada. Uma jornada intensa que durou 19 dias. E eu lembro que foram 3 momentos que nós vivemos ali dentro daquela UTI. Eu chegava na UTI 7 horas da manhã. Todo mundo sabe aqui que a Midi, ela teve um papel assim. Se não fosse essa igreja, eu nem sei como é que seria. Se não fosse o Ministério Intimidade com Deus e a minha família, eu não teria suportado. Então, vocês acompanharam. Eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía de lá 9 horas da noite. A cada 3 horas eu entrava no lactário para tirar leite, porque a médica falou para mim, mãe, o Pedro, por ele ser especial, é muito importante o leite materno para ele. Ele não tem imunidade quase nenhuma comparado com as outras crianças, então o seu leite é tudo que ele precisa nesse momento. E eu falei, não, ele vai mamar o meu leite. Eu não saio desse hospital sem deixar estoque para ele de leite para todos os horários. E eu tirava, gente, 200, 250, 300 ml de leite a cada extração, bebendo água igual uma louca. Simone fez canjica para mim, eu comia canjica quase todo dia, desesperada, porque eu tinha um foco que era deixar leite para o Pedro. Eu vou chegar lá. E eu morando no hospital, né, gente? Estacionamento caro, eu tendo que comer todos os dias, o dinheiro foi acabando. E eu falei com o Bruno, eu falei, amor, como é que vai ser isso? Só que, gente, Deus realmente envia uma multidão de recursos. Porque desde o primeiro dia que eu achei que fosse faltar, Deus enviava. Roberta chegou lá um dia para visitar a gente, nem me viu, foi embora, falou, Bruno, eu vou pagar o seu estacionamento. Pagou o estacionamento. Carol fez comida, mandou comida para o hospital num dia que não tinha comida nem na minha casa e nem para mim. Alimentou minha família em casa, Davi, Bruno, eu. Pastor Márcio foi lá levar comida. Grécia fez comida. Gente, eu não vou nem falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. Yuritsa foi no mercado fazer compras para minha casa, gente. Simone e Yuritsa fazendo comida para minha família. Um monte de quentinha que me alimentou e alimentou minha família durante mais de uma semana. Fora as visitas, enfim, foi um cuidado de Deus, assim. E na primeira semana, que foi a semana mais difícil para mim, que foi uma semana de sucessão de descobertas, o Pedro entrou no CPAP, que é um suporte respiratório. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei apavorada, então era tudo muito novo para mim. Irmãos, eu só chorava, eu não tinha força para nada. Ah, mas e a sua fé? Minha fé? Minha fé? Gente, quem me conduzia era o Espírito Santo. Eu acordava de manhã, pastor,
Não sei se algumas pessoas... Paula me viu no hospital, o estado que eu estava, Tati. Meu olho parecia uma caveira de tão horrorosa. Eu levantava da cama, era o Espírito Santo que fazia assim, ó, vai. Eu não orava não, gente, eu não tenho vergonha de falar isso não, eu não tinha força. Eu só falava assim, eu só levantava da cama e falava assim, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não estava vendo o Davi, me sentindo culpada, eu e Bruno, cheio de atrito, que nessas horas os nervos à flor da pele, e assim, eu estava num pós-operatório de resguardo ao qual eu não fiz. E foram 3 semanas assim, gente. Só que eu lembro de um dia que eu estava sentada na sala das famílias e sozinha à noite. E eu todo dia naquele hospital que eu ficava nos intervalos, eu ficava falando assim com Deus, eu falava, Senhor, me perdoa por não estar te buscando. Eu só falava isso para Deus. E eu me sentia culpada de não ter o meu momento com Deus, de não orar, de não me ajoelhar, de não buscar. E eu estava sentada no sofá e eu escutei lá no fundo assim um louvor. No momento que eu estava falando isso. Aí eu conheço esse som. Aí algo me impulsionou de novo, o Espírito Santo. Vai lá. Aí eu levantei, gente, saí daquela sala e fui procurar de onde vinha aquele som. Aí eu entrei no espaço ecumênico. E estava tendo um culto ali. Um monte de crente. De mãos dadas, louvando. Eu olhei aquilo. No culto jovem, quem estava aqui vai lembrar que eu falei que Jesus chama a gente, né? E eu senti ele me chamando naquele momento, falando, Marcela, vem. E eu fui, e adorei, louvei, oramos. E ali eu tive uma virada de chave. Eu continuei, gente, cansada, sofrendo, chorando, mas algo entrou em mim e me trouxe paz, e eu comecei ali uma jornada de fé, de fato. E aí eu passei a entrar dentro da UTI, pegava o Pedro no meu colo e eu comecei a profetizar sobre a vida dele. Que antes eu só pegava o Pedro e chorava. Meu filho, né? Eu falei, não, tá tudo errado. Peraí, deixa eu organizar as coisas. E aí eu pegava o Pedro e eu começava, filho, você é amado, você é desejado, você é vitorioso. Você vai sair daqui antes do que a gente imagina. Você é saudável. Você é perfeito para mim. Você é cheio de vida. Você vai mamar o leite da sua mãe até quando você não quiser mais. E, gente, a cada 3 horas eu entrava na UTI porque ele começou a fazer um acompanhamento da coafono. Porque para ele ter alta, ele tinha que sair de lá mamando sozinho, seja peito ou mamadeira. Então ela estava treinando mamadeira, porque peito a gente não tinha sucesso. Mas eu, incansavelmente, eu entrava todo horário de dieta e tentava dar o peito para ele. Todo horário. E cada horário que eu entrava era uma frustração, porque ele não pegava. Das 20 vezes que eu tentava, ele pegava uma vez. Mas eu não desistia. E aí Deus ministrou no meu coração um louvor, hino de amor, que virou o louvor meu e do Pedro. E eu ficava cantando para ele esse louvor na UTI. E, gente, de repente, o Pedro começou a evoluir na sucção. Porque ele não... Primeiro, o Pedro não acordava. O Pedro não acordava, ele só dormia. Por isso ele ficava na sonda. E aí ele começou a ficar mais acordado, mais ativo. E aí ele começou a evoluir na mamadeira. Daqui a pouco ele estava mamando tudo da mamadeira. E na 3ª semana, com 19 dias, né, ele recebeu a informação da possibilidade de alta. No 7º dia de UTI, a gente recebeu a visita do geneticista, né? E o geneticista ficou 1 hora conversando com a gente e ele falou, eu vou fazer o laudo do Pedro. Eu falei, laudo? Mas ele não precisa fazer o cariótipo? Ele falou, não, o cariótipo é uma investigação genética. Eu falei, não, mas não precisa do cariótipo para saber se ele tem síndrome de Down? Ele falou assim, não.
ele tem síndrome de Down, sem sombra de dúvida. A síndrome de Down, você faz o diagnóstico através da análise clínica. Aí ele foi me falando todas as características que o Pedro tem. A hipotonia, a pele dele, que é mais transparentezinha, o olho oblíquo, o nariz que começa mais embaixo, o excesso de pele, a orelhinha mais baixinha, a protuberância da língua. Ele foi me mostrando tudo. E aí ali a minha ficha caiu. No 7º dia, eu pulei essa parte, por isso eu voltei, porque eu preciso falar algo muito importante. E aí, naquele dia que a gente recebeu o laudo, ele me entregou o papel com o laudo, Cid, seu filho tem síndrome de Down, que foi o 7º dia, eu desabei aquele dia. A ficha, acho que ali caiu. Eu desabei, eu chorava muito de medo. E naquele mesmo dia, à tarde, estava com a cara deste tamanho, eu recebi a visita da Tati e da Paula, lá na igreja. E a Tati chorando. Na igreja? Eu falei igreja? No hospital. Não, foi só a Tati e a Paula, lá no hospital. E aí a Tati veio chorando, Marcela, eu preciso te contar algo. Tati, vem cá, por favor. Nesse dia, gente, eu estava assim, desnorteada, sem saber como seria. E aí a Tati foi lá me visitar. Eu queria só que você contasse como é que foi, porque eu não vou saber contar igual. Eu acho que eu nem vou conseguir falar. A gravidez da Marcela foi uma gravidez que aproximou, acho que muito, mas revelou algo que a gente não imaginava, que é o amor que a gente tinha pela tua família. Então, eu passei muito tempo orando a Deus e falava, Senhor, o Pedro é dessa casa e eu quero ele nessa igreja. E eu ajoelhava ali e falava, eu largava clientes, largava tudo e vinha para o altar. Eu confio muito nesse altar aqui. E Deus falava comigo, a providência vem minha e o tempo é meu. E teve um dia que eu não tinha condições de ir para o hospital, eu trabalho direto, e nesse dia eu falei, eu vou fechar a agenda e eu vou correr lá para o hospital, eu preciso ir para lá. E tinha uma única cliente que estava me esperando. Falei, cara, eu não vou poder te atender, mas eu vou ir para te ver rápido. E nesse dia eu cheguei e ela só tinha, eu acho que 2 semanas comigo. Eu nem conhecia ela direito. E eu estava com a cara inchada, né? Porque eu não dormia, eu acordava de madrugada orando pelo Pedro. E ela falou, o que foi? Eu posso te ajudar? Eu falei assim, não quero falar, não tem nada que você possa me ajudar. E eu corri para a Copa e voltei a chorar, né? Porque eu só fazia chorar. E eu estava preparando para eu poder chegar e estar forte para falar com a Marcela. E eu voltei, ela segurou no meu braço e falou, fala para mim o que eu posso te ajudar. Eu falei, você não pode me ajudar. Ela falou, mas você pode me falar. Eu falei, posso, é que a gente está passando por um momento difícil. Os nossos pastores tiveram um bebê e, claro, que a gente não esperava. E veio o Pedro, que ele é muito amado, mas ele veio precisando de tratamento, ele veio com síndrome de Down. E aí ela olhou para mim e ela falou assim, então eu posso te ajudar. Aí eu falei, como você pode me ajudar? E ela falou assim, eu tenho uma clínica de tratamento de crianças especiais. E eu quero presentear 2 crianças. Deus já tinha falado comigo. Uma eu já tenho. E a outra vai ser o Pedro. E Deus faz assim. Foi maravilhoso, porque lá é um lugar encantador, que eu sei que vai ajudar muito a vida do Pedro. Mas foi para sustentar a minha fé, a fé da nossa casa, a fé da Marcela. E é isso. Amém.
Eu sei. Eu sei. Lá, gente, e aí só para esclarecer, o Pedro lá, ele não vai fazer as terapias dele. Ele vai fazer toda a parte de estímulo social e comportamental. Ele vai aprender a ter autonomia lá. O que é muito difícil, porque terapia não trabalha isso. Então, ele está fazendo hoje fono, físio, vai fazer outras terapias mais para frente, só que o que esse espaço vai oferecer para o meu filho, nenhum lugar oferece. Então, ele vai aprender a fazer as coisas dele sozinho, a arrumar a cama dele, arrumar a roupa, o quarto, a socializar com outras crianças. Olha que mimo de Deus, né? E ali Deus falou no meu coração, lembra da palavra que o seu pastor liberou para você? Eu já providenciei tudo. Eu já providenciei tudo. Eu estou preocupada, irmãos, porque eu volto a trabalhar. E Deus está falando comigo todos os dias. Eu já providenciei tudo. Eu já providenciei tudo. E para findar, gente, porque eu quero deixar o meu pastor falar, o Pedro, ele teve alta, dia 29 de julho, né? E o que Deus me mostrou? Desde que eu me converti, a minha oração... Aliás, desde que eu me converti, não. Desde que eu cheguei aqui, nessa igreja. Porque desde que eu me converti, a minha oração sempre foi: Senhor, eu não quero mais que seja feita a minha vontade na minha vida. Eu quero que seja a tua vontade. Mas quando eu entrei aqui nessa igreja, que foi Deus que me trouxe, e que eu entendi... Porque eu falei sobre isso no culto jovem, a gente só desfruta daquilo que a gente entende, né? E eu entendi e respeito muito a unção que está sobre esse altar e a unção que está sobre a vida do meu pastor, da Paula, da sua família. E ele, quando a gente foi consagrado aqui como membros, o pastor ele impôs as mãos dele sobre a minha vida, sobre a vida do Bruno, e ele ministrou dizendo que o manto de prosperidade que estava sobre a vida dele, ele estava transferindo para mim, para o Bruno. E aí eu não estou falando de dinheiro não, tá, gente? Dinheiro é só uma consequência. Mas ali eu me apropriei da unção que está sobre esse homem. E aquilo entrou em mim de tal forma que eu não sei como, mas eu entendi a visão dessa igreja. E eu me tornei mais íntima de Deus. E ao me tornar mais íntima de Deus, a minha oração mudou. E a minha oração passou a ser: Senhor, me ensina o teu amor. Me ensina a amar como o Senhor ama. Me dá um coração como o teu. Me dá olhos como os seus. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero o teu coração. E aí, ele me deu o Pedro. E o Pedro vai me ensinar, já está me ensinando sobre esse amor. O Pedro é a resposta dessa oração. É o Pedro que vai me ensinar sobre esse amor que Jesus tem. E ele tem me ensinado. Então, cuidado quando vocês ajoelham aqui para orar. Deus responde às orações, às vezes de formas que a gente não entende. Eu recebi um filho especial com síndrome de Down. É resposta de oração. O Pedro, ele não vai ensinar só para mim, não. Eu creio que ele tem ensinado para a Mid. O Pedro, ele é para a Mid. Só eu sei o quanto vocês foram fundamentais nesses 19 dias na UTI. Paulinho me ligava todo dia para perguntar: minha princesinha, você já almoçou? Coisa linda o Paulinho, gente. Coisa linda o que ele fez. Coisa linda que todos vocês fizeram e têm feito até agora. Porque se o Pedro está fazendo terapia, é porque muita gente aqui tem ajudado a gente. Então eu quero glorificar o nome do Senhor. Porque esse dia aqui,
Ele preparou para o Pedro, Ele preparou para a minha família, Ele preparou para o ministério Intimidade com Deus, para que o nome dEle fosse exaltado, para que o nome dEle fosse glorificado, porque a honra é dEle. Tudo isso que está acontecendo é para que todos vejam e saibam que foi o Senhor quem fez isso. Eu queria, antes de passar a palavra para o Senhor, pastor, fazer algo que eu vi na UTI. Pega o Pedro para mim, por favor. Eu na UTI com o Pedro no meu colo, enquanto eu profetizava sobre a vida dele, eu vi eu fazendo isso aqui no altar. Eu quero declarar sobre sua vida, meu filho. Eu quero declarar toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Eu quero te dizer, Pedro, que você é desejado, que você foi muito desejado, que você é amado, que você é escolhido, que você é separado, que você é ungido, que você é muito, muito, muito amado por essa igreja, pela sua família, que você há de ser um homem de Deus, que você vai anunciar o evangelho de Deus, que você veio para impactar, que você veio para impressionar essa geração, que a gente vai se surpreender com o que você vai fazer, que não haverá limites para você, Pedro. Não haverá limites para você, Pedro. Não tem nada que vai limitar você, Pedro. Você é perfeito, perfeito para mim. Você é perfeito para mim, meu filho. Sua família te ama. O ministério Intimidade com Deus te ama. E você é um presente de Deus para essa igreja e para minha família. O nome do Senhor vai ser exaltado através da sua vida, meu filho. Em nome de Jesus, você vai falar perfeitamente. Você vai andar perfeitamente. Você vai ter uma família abençoada. Você vai ter filhos. Você vai ser feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro todas as bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ai, ai, ai. Vocês estão achando que o nosso coração aguenta isso? Muitas experiências. Eu queria que vocês só cumprimentar vocês, capaz do Senhor, vou trazer uma mensagem agora. Não tem mensagem. A mensagem é essa família. A mensagem é essa criança mais linda, gente. Profetizado. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Nosso Deus é um Deus geracional, amém? Deus é Deus de Abraão. Deus é Deus de Isaac. Deus é Deus de Jacó. Deus é Deus de José. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio, de geração em geração. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Estou querendo dizer que não tem como um homem e uma mulher ser de Deus, a não ser que ele seja profetizado. Moisés foi profetizado. O Senhor Jesus Cristo foi profetizado. Saulo de Tarso foi profetizado. João Batista, no ventre da sua mãe, foi profetizado. O Pedro foi profetizado no ventre da Marcela. Samuel, filho de Carolina e do André, foi profetizado. Esses homens e essas mulheres que nós entregamos, o que nós vamos fazer aqui agora é um ato simples, mas que no mundo espiritual
surte um efeito muito relevante para a vida de um homem e de uma mulher. Nós não batizamos as crianças, nós consagramos. Por que vocês não batizam criança, pastor? Porque o batismo bíblico é o batismo de arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Se eu, hoje de manhã, orando, eu perguntei para o Espírito Santo, por que é que a gente não pode batizar uma criança? O Espírito Santo falou para mim, sabe o quê? Olha isso, nunca ouvi ninguém falar isso, só o Senhor mesmo, para revelar algo para mim. Eu não concordo com o batismo de uma criança, Ricardo, porque o meu batismo é o batismo de arrependimento. Arrependimento é o quê? É metanoia, mudança de mente. Se eu mudar a mente dessa criança, eu vou ter que tirar a pureza dela. Por isso, ela não pode ser batizada. Ela não deve ser batizada. Ela deve ser profetizada. E nós agora vamos profetizar. Assim como a mãe, quem é mãe aqui, sabe o amor que a mãe tem para um filho. Eu não sou mãe. E nunca serei mãe. E eu sei o amor que uma mãe tem por um filho. Não por ser mãe, mas por ter uma mãe. Eu sei o que a minha mãe já fez por mim. Eu sei o que essa mulher aqui faz pelos 2 filhos dela. Esse amor que é o amor mais parecido com o amor que Deus tem por nós. Então valorize a sua mãe. Mamães, tenham mais modos em cuidar dos seus filhos. O amor de vocês chega a ser irresponsável. Não é isso, Denise? É tanto amor. Mas eu quero fazer um ato aqui profético, junto com a igreja. Esse dia foi esperado. Esse dia 8 de outubro vai ser o dia em que essa criança vai ser levantada para confundir os sábios. Essa criança vai ser levantada para que se cumpra o propósito na vida desse menino. Que o processo na vida do Pedro Bastos dê mais um passo nesse momento agora. Pedro Bastos vai passar por muita coisa na vida, mas esse dia, do mesmo jeito que nós abençoamos a gestação, que nós consagramos o nascimento, agora nós vamos consagrar um homem que vai cumprir mais uma etapa do processo e do propósito que Deus tem para a vida dele. E que nessa manhã você esteja cumprindo um processo na sua vida também. Não pense você que o evangelho não foi pregado aqui nessa manhã. O evangelho foi pregado aqui nessa manhã. Isso é igreja. É direção do Espírito Santo, em que nós ouvimos o que foram os 19 dias naquela unidade de terapia intensiva. Ouvimos o testemunho de uma mãe que teve dores, que teve medos, que teve ansiedade, mas que em todo o tempo foi guiada pelo Espírito Santo e vai continuar sendo. E uma multidão de provisão e prosperidade está vindo para a tua família. Aonde Deus tem para fazer, onde Deus tem para levar vocês não imaginam. Somente permaneçam humildes, leais, fiéis, confiando no Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer. A Bíblia diz que Pedro foi chamado pelo Senhor, e aqui está o Pedro. E assim diz o Senhor, Pedro, e você foi predestinado para ser santo e irrepreensível diante dele em
amor, segundo o prazer da sua vontade. Deixa eu levantar essa criança. Pastor Márcio, vem cá. Nós, como pastores dessa casa, quero junto com a minha esposa, junto com o pastor Bruno, pastor Márcio Guadanho, e com você, Davi, e com a mãe, a Marcela, quero declarar que a partir de hoje, Pedro, assim como Ana levou Samuel no templo, entregou para o sacerdote, você agora, Pedro, está sendo entregue ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e nós declaramos, nós profetizamos, que da agora para frente no mundo espiritual, você, Pedro Bastos, pertence, tem um selo da promessa, pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Pode chorar, Pedro, porque as suas lágrimas são lágrimas de regozijo no Senhor, porque, Pedro, você é levantado para confundir esse mundo, você é levantado para estabelecer, para fortificar, para destruir, para implantar o reino de Deus. Nós consagramos você, Pedro Bastos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Está feito. Abençoe ele, pastor Márcio. Aleluia. Abençoe ele, pastor Bruno. É o teu filho que você consagra agora para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com toda a força. Aleluia.